Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Johan, eu sou um francês que gosta de falar sobre os mercados financeiros, sobre criptomoeda, e eu sigo esse assunto desde 2016, viu? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que está acontecendo no mercado. Quais vão ser os cenários prováveis para as cripto, né? E isso aqui é só conteúdo educacional, viu? Não é recomendação financeira, né? Bom, agora que tudo está dito, bora começar o vídeo. Então, dá para ver que nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, o mercado começou a dar sinais de vida. E isso é muito bom. É exatamente isso que queremos ver, né? O Bitcoin está finalmente começando a ganhar força de novo. As altcoins também estão voltando a ter uma corzinha assim. Sinceramente, isso é bom demais. Tá, antes de entrar em detalhes no Bitcoin, vamos dar uma olhada nas principais notícias do mercado. E além disso, a gente está vendo também os ETF voltando a registrar entradas, o que é ótimo, porque nas últimas semanas estava saindo dinheiro demais e era preciso dar uma respirada nesse mercado. Agora, um dado que eu acompanho muito para medir a atividade econômica dos Estados Unidos é o PMI. E aqui tem um ponto-chave, galera. Quando esse índice fica abaixo de 50, ele costuma indicar contração. E nesse cenário, fica mais difícil ter movimento de alta forte e sustentável nos mercados. E para um bull market acontecer, o ideal é ver esse índice acima de 50. Então eu acho que isso é uma péssima novidade para os mercados, sabe? E isso reflete que não vai ter bull market daqui a pouco, né? Agora a gente vai dar uma olhada nos índices americanos para entender como está o clima lá fora. E se a gente olhar para o Nasdaq, ele está indo bem, segue numa tendência de alta e isso para mim é uma diferença importantíssima em relação ao Bitcoin. Porque o Bitcoin já fez um recuo bem mais forte, enquanto o Nasdaq continua segurando lá em cima. Então, eu tô achando meio difícil a gente entrar num bear market pesado do nada, sabendo que os indícios americanos estão em níveis super altos. Agora, olhando a curva, dá para ver que a gente está numa fase meio de compressão, contração. E isso quer dizer duas coisas, temos duas opções. Uma é romper para cima, pegar a galera que está vendida e liquidar os shorts. Ou duas, dar uma escorregada para baixo, variar a liquidez, limpar o order book, né? E depois voltar para cima. Mas o ponto principal é, os indícios americanos ainda estão em tendência de alta. E isso é o que mais importa, porque é um sinal positivo para os ativos de risco como o Bitcoin. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico muito interessante do Bitcoin em relação ao Nasdaq, para medir a força do Bitcoin contra o Nasdaq. Basicamente para ver se o Bitcoin está rendendo menos ou rendendo mais do que o Nasdaq, né? E o que dá para notar aqui é o seguinte, nas últimas semanas a gente voltou para níveis em que o Bitcoin está rendendo muito menos. Ou seja, o Bitcoin ficou para trás e seria saudável ver ele tirar esse atraso, né? Como o Bitcoin rendeu bem menos por um tempo, é bem provável que role uma alta de alívio, uma respiração do mercado, justamente para ele recuperar um pouco de força comparado ao Nasdaq. Agora, se isso vai se sustentar por muito tempo, já é outra conversa, né? E é exatamente isso que a gente vai acompanhar nesse canal. Então é isso, vamos ver como o mercado vai se comportar. Eu acho que a gente deve ter uma respiração, um movimento de alívio. Depois disso, a gente observa se o Bitcoin vira para baixo e continua a correção,
o rompe para cima e começa a recuperar força. Agora mesmo vamos olhar o Bitcoin no gráfico diário para entender melhor o que está acontecendo. E sinceramente eu tô com uma sensação de que a gente pode estar formando um bear flag, bem parecido com aquele padrão que a gente viu no ciclo anterior, ali na época de 2022, antes do mercado entrar no movimento de queda mais forte. Por enquanto eu estou vendo dois cenários. Cenário 1, a gente pode fazer mais uma pernadinha para baixo, ali na região dos 87, 88 mil dólares, segurar e usar isso como apoio para buscar de novo a zona dos 96, 98, talvez 100 mil. E depois disso, existe o risco de rejeitar forte e o preço dispensar. Agora, eu queria mais como o cenário acontece, que é o cenário 2. O preço pode ir direto buscar liquidez na região dos 80, e aí, dependendo da reação, isso pode até ser positivo, porque seria uma limpeza e daria espaço para a gente retomar um movimento de alta. Eu não estou aqui para prever o futuro, né? Ninguém sabe. Eu só estou tentando trabalhar com probabilidades e cenários possíveis, com base no que o gráfico está mostrando agora. E para mim, buscar a liquidez embaixo é mais importante para ter um Bitcoin que consiga segurar os 100k. E se nem os 80 mil segura, tem mais a região importante a buscar a liquidez mais embaixo, aqui perto dos 74 mil. Para tentar depois fazer um movimento para cima, né? Agora, eu vou mostrar uma análise técnica no gráfico de 4 horas, um pouco mais aprofundada, porque aqui dá para ver que a gente teria conseguido se proteger de cenários de queda em duas ocasiões. A primeira ali na região dos 114 mil e a segunda mais ou menos nos 106, 107 mil. Basicamente, a gente teve duas bear flags bem visíveis. E depois disso, o Bitcoin descolou para baixo duas vezes. E sabemos que bear flag é um sinal de queda, né? E agora, nesse cenário que eu comentei, a minha leitura é que pode ser mais uma tentativa de respiração antes de vir buscar uma perna de queda para buscar provavelmente a liquidez lá nos 80k. Por isso, a ideia aqui também é saber se proteger. Quando o mercado dá oportunidade, você consegue reduzir a sua exposição, sair de parte da posição e diminuir o risco do portfólio. E se quiser aprender mais sobre os mercados financeiros e acompanhar as análises que eu faço, e se vocês quiserem que eu analise os seus altcoins, os seus criptos favoritos, deixa o like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você quer que eu analise no próximo vídeo. E se você quer zoar meu sotaque francês, pode também, mas zoa com carinho, hein? Tamo junto aqui, galera. E até o próximo vídeo.